Aleluia, graça e paz, meus irmãos. Você que está acompanhando aí do outro lado da telinha, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus traga a bênção dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Aleluia. O salmista diz: provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. E o salmista diz no número 34: bendizei ao Senhor em todo tempo, e o seu louvor estará sempre em meus lábios. Aleluia. Deus supremo é, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura. Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua formosura. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, Deus supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Deus supremo é, soberano em glória, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em sua majestade. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu. Declare: não há na terra, não há no mar, Deus como os... Mais uma vez: não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Amém.
Glória a Deus. Aleluia. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma anseia por ti. Sou um pobre cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar. Eu sei que tu me aceita como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Aleluia. Glória a Deus. Correrei para ti, meu Senhor. Declare: minha alma anseia por ti. Sou um pobre cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Ó Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Oh, aleluia. Reina sobre mim, Senhor. Aleluia. Vem reinar sobre mim. Reina sobre mim. Aleluia. Glória a Deus. Olá, irmãos, olá, irmãs. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar presente no lar de vocês. Mais uma vez estamos em mais um dia de celebração ao Senhor. Esperamos em Deus que essa celebração de hoje possa representar novamente para você e para mim um dia guardado e reservado a nós glorificarmos a um Deus que está presente todo o tempo. Um Deus que cuida, um Deus que ajuda, um Deus que encaminha, um Deus que corrige, acima de tudo, um Deus que ama. Nós separamos hoje o texto de 2 Reis, capítulo 6, dos versos 8 a 23. É um texto da palavra de Deus que vai retratar um momento específico da vida de Eliseu, e a partir dessa experiência de Eliseu nós vamos
conversar um pouco com a igreja sobre esse Deus maravilhoso. Então, nesse momento, eu peço que você abra o livro de Reis, no capítulo 6, e vamos lê-lo para você entender. O tema da nossa meditação hoje é o Deus que se deixa ver, o Deus que se deixa notar, o Deus que se deixa ver. Diz assim a palavra de Deus. O rei da Síria estava em guerra com Israel e num conselho de ministros decidiu: vamos pôr uma emboscada em tal lugar. Então o profeta mandou este recado ao rei de Israel: cuidado ao passar por tal lugar, pois os sírios estão emboscados aí. O rei de Israel mandou reconhecer o lugar indicado pelo profeta. Eliseu o avisava e ele tomava precauções. E isso não uma nem duas vezes. Diante disso, o rei da Síria alarmou-se, convocou seus ministros e lhes disse: dizei-me quem dos nossos informa o rei de Israel. Um dos ministros respondeu: não é isso, majestade. Eliseu, o profeta de Israel, é quem comunica ao seu rei as palavras que pronunciais no teu quarto. Então o rei ordenou: ide, ver onde está e mandarei prendê-lo. Eles os avisaram: está em Dotã. O rei mandou para lá cavalaria, carros e um forte contingente de tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Quando o profeta se levantou no dia seguinte para sair, encontrou-se com o exército cercando a cidade, com cavalaria e carros. O servo disse a Eliseu: mestre, o que fazemos? Eliseu respondeu: não temas, os que estão conosco são mais do que eles. Depois orou: Senhor, abre os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo e ele viu o monte coberto de cavalaria e carros de fogo em volta de Eliseu. Quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor: ofusca-os. O Senhor os ofuscou, como Eliseu pedia, e este lhes disse: não é este o caminho, nem é esta cidade. Segui-me, eu vos levarei ao homem que procurais. E os levou a Samaria. Quando já tinham entrado em Samaria, Eliseu orou: Senhor, abre-lhes os olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos e viram que estavam no centro de Samaria. Vendo-os, o rei de Israel disse a Eliseu: pai, devo matá-los? Respondeu: não os mates. Por que irias matar os que não prendeste com tua espada e teu arco? Serve-lhes pão e água, para que comam, bebam e voltem ao seu senhor. O rei lhes preparou um grande banquete, comeram e beberam, depois os despediu e voltaram ao seu senhor. As guerrilhas sírias não tornaram a entrar em território israelita. Oremos a Deus. Senhor, a tua palavra está lida, ela por si só consegue, a partir do teu Espírito, alimentar os nossos corações. Por isso, nesse instante, nós te pedimos: guia-nos, inspira-nos e abre os nossos corações e mentes, para que a tua palavra crie semente e nós sejamos transformados. Te pedimos no nome de Jesus. Amém. O livro de Reis, como de resto também de Crônicas, tem algumas características que tornam esses livros bem interessantes. A primeira delas é o fato de que Israel, Reino do Norte, Judá, Reino do Sul, divididos, viviam tempos em que reis se sucediam e a palavra de Deus confrontava diretamente a maioria absoluta desses reis. Os reis governavam, mas eram contrastados fortemente pela palavra de Deus e pela palavra dos profetas que Deus levantava.
Então, há necessariamente uma característica muito forte nesses livros. São livros dinâmicos, pois mostram muitas vezes essa não só sucessão de reis, mas também mostram essa impossibilidade, na maioria das vezes, dos reis governarem segundo a ideia de Deus, segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus queria. Então, normalmente, esse dinamismo não só mostrava essa relação estranha entre reis que Deus levantava e a sua vontade, mas também a briga entre Israel e Judá todo o tempo. A briga entre o povo de Deus, guerras entre Samaria e Jerusalém. Mas há uma segunda característica ainda mais importante que essa. Há uma tensão muito forte dentro do livro de Reis entre o governo de Deus e o governo dos homens. E isso era muito representado por duas coisas. A primeira é a briga que esses reis comumente tinham com os profetas. Vocês sabem, muitos profetas foram presos, outros foram mortos. Jeremias experimentou, por exemplo, a prisão antes da invasão derradeira de Nabucodonosor. Isaías enfrentou resistência, Ezequiel enfrentou resistência. Amós enfrentou uma resistência muito forte. Essa era a marca clara entre o governo dos homens e o governo de Deus. Nesse momento, a tensão era intensa. E essa tensão se revela, por exemplo, para nós hoje, muitas vezes. E esse é o ponto principal da nossa reflexão hoje, quando nós queremos governar a nossa vida e não consultamos a Deus, ou queremos viver governando a nossa vida a partir das nossas ideias, e Deus vai ficando de lado. Uma terceira característica, ainda muito forte nesse texto, é que a outra tensão vivida era a tensão de, a todo instante, reiteradas vezes, o povo de Deus experimentar o assédio, o cerco de um outro povo em relação a ele. Eles viviam tão fora da ideia de Deus e da vontade de Deus, que a todo instante todos eles conviviam com a iminência de uma escravidão, a iminência de uma invasão, a iminência de uma vassalagem. É quando você não é invadido, você é invadido, mas você não é tirado de sua terra, mas paga impostos para o rei para permanecer ali. Israel, principalmente Israel, experimentou demais esse tipo de escravidão, que era a partir da vassalagem. O fato é o seguinte: o pano de fundo dessa história de Eliseu é marcado por essas tensões vividas pelo reinado de Israel, com a possibilidade de ser invadida pelos sírios, com a possibilidade de ser destruída pelos sírios. Em meio a essa possibilidade de cativeiro, aparece essa história, que é uma história muito interessante. A história de um profeta. A história do jovem que acompanhava esse profeta. A história de um rei sírio e a história de um rei israelense. A história de homens que tiveram as suas vidas atravessadas pela presença do Todo-Poderoso e pela vontade do Todo-Poderoso. O profeta Eliseu é o ponto-chave desse texto, porque é um texto que demonstra o quanto Deus, quando estabelece uma relação conosco, uma relação muito próxima, uma relação de muita entrega da nossa parte em relação a Ele, se dá a conhecer. É um Deus que se deixa ver, é um Deus que se deixa mostrar. Todas as vezes que as personagens bíblicas estavam em momentos de muita relação com Deus, o fato mais marcante entre elas é que Deus se deixava ver, Deus se deixava mostrar, Deus aparecia para essas pessoas. Em primeiro lugar, eu quero mostrar a vocês por que Deus, numa relação mais profunda e intensa conosco, se deixa ver, se deixa mostrar. A história de Eliseu é
farta para dar pistas para nós exatamente por isso. A primeira pista e a primeira ideia é que o texto pode apontar é que essa proximidade do profeta Eliseu com Deus gerou uma relação tão forte dele com Yahvé, tão intensa dele com Yahvé, que ele foi o profeta, dentre todos que nós conhecemos, que mais foi usado por Deus e que mais pôde ser instrumentos nas mãos de Deus para fazer milagres. Os vários milagres da vida de Eliseu são frutos não só daquela porção dobrada que ele recebeu, mas também da proximidade ainda mais forte dele com Deus. E quando Deus se deixa conhecer, se deixa mostrar, a primeira coisa que vai ocorrer na sua vida e em minha vida é essa sensação intensa e essa experimentação intensa de um Deus que faz milagres na sua vida. A tensão que o povo de Deus atravessava e a tensão que Eliseu tinha com o próprio rei mostra como em momentos de muitas dificuldades, de muita dor, de muito sofrimento, de instabilidade, de problemas, você pode encontrar um Deus que se mostra a você e se mostrando a você mostra o caminho que Ele quer que você siga. Ao longo da Bíblia, encontros e relações profundas de Deus com o seu povo são vistas todo o tempo. E elas trazem uma grande verdade. Deus quer se mostrar a nós. Deus quer se mostrar ao seu povo. Deus quer se mostrar àqueles que buscam. Deus quer se mostrar àqueles que intensamente se abrem para Ele. E isso demonstra uma das características de Deus que a gente não pode esquecer. Deus é um Deus ansioso por se relacionar. Vamos pensar como Ele fez isso com Adão e com Eva. Lembram? Na viração de todo dia, Deus se apresentava para eles com desejo de se relacionar. Vejam como Deus se mostrou a Moisés em meio a um diálogo perfeito, maravilhoso, que durou muitos dias, vários dias, dezenas de dias. No auge daquele encontro, Deus se mostrou a Moisés, pois Moisés ansiava e Deus ansiava por mostrar-se a Moisés, para fazer cessar qualquer dúvida, para estreitar laços. Deus quis aprofundar a relação com Moisés. O Moisés que tinha visto Deus numa sarça ardente. O Moisés que tinha experimentado os milagres de Deus a partir da vara que ele carregava na mão. O Moisés que antes de libertar o povo experimentava uma dúvida. Um Moisés que foi chamado sem conhecer o Deus que o estava chamando. O Moisés que experimentou o livramento naquele cestinho. Era um Moisés que agora precisava ver Deus e ver Deus face a face. Naquele encontro no Sinai, quando Deus mostra-se de costas para Moisés, se realizava aquilo que mais Deus queria, fazer com que Moisés o visse e, o vendo, Moisés não tivesse dúvidas do caráter, do poder e do cuidado de Deus para com ele e com seu povo. Antes era uma sarça que ardia, agora Moisés fica face a face com Deus. E para não morrer, para que Moisés não morresse, Deus se mostrou de costas para ele. O pedido de Eliseu para que os olhos do jovem fossem abertos não se tratou apenas de ver o livramento de Deus no fundo, de Deus ao fundo naquela situação. Era, na verdade, a necessidade que Eliseu tinha de que Deus pudesse se mostrar. E se mostrando aquele jovem tivesse uma fé marcada pela segurança. A primeira coisa, portanto, que a gente precisa aprender nesse episódio de Eliseu ante o exército sírio é que Deus se mostrou naquele momento a pedido de Eliseu a um jovem que estava começando a sua fé, porque Deus tem a necessidade, o gosto, o desejo,
o prazer de relacionar com seus filhos. Em segundo lugar, Deus se mostra a nós para reforçar que está presente em todas as batalhas da nossa vida. Os exércitos vistos pelo jovem de Eliseu não se tratava do único momento que Deus socorreu o seu povo. Na história do povo de Yahvé, na nossa história, Deus se mostra todo o tempo, interferindo, modificando, transformando, parando, provocando, enfim, fazendo sua vontade em nós. Há uma tendência nossa, diante da iminência dos problemas, acharmos que estamos sós. A sensação de impotência nos impõe a solidão. Há entre nós aqueles e aquelas que travam batalhas há anos e envelhecem, enfraquecem, perdem a esperança, pois nunca oraram a Deus como o profeta Eliseu orou. Abre os meus olhos para que eu te veja. Por ser um Deus de relação, Deus está sempre conosco. As batalhas que se sucedem na nossa vida são batalhas travadas por Deus. Ele trava a batalha por nós, ele trava a batalha para nós. Sim, Deus trava a batalha por nós. A cena dos exércitos sírios no monte deu a dimensão exata ao jovem aprendiz que caminhava com Eliseu. Deus é poderoso. Ele guarda aqueles que são seus. Ao ter os olhos abertos, o jovem experimentou o poder de um Deus que não se deixa ver, que se deixa ver, para que o seu governo seja visto como superior às circunstâncias, superior aos governos humanos, superior à nossa vontade. Não importa a batalha que você esteja travando, Deus se mostra a você para mostrar a você que as circunstâncias não são as últimas coisas. E que ele ultrapassa as circunstâncias, e ele faz novas as coisas, e ele pode derrotar os seus inimigos. Basta você abrir a boca e orar para que Deus abra os seus olhos. Em terceiro lugar, uma clara lição, quando Deus ofusca a visão do exército sírio, fazendo a todos serem direcionados a Samaria. O Deus que se deixa ver é o Deus que interfere na nossa história. Não divide a sua glória. É Ele que reina, é Ele que age, é Ele que atua, é Ele que ministra o seu poder sobre a nossa vida e sobre a vida de todos. Considerando isso, não cabe a qualquer governante, muito menos a nós, tomar para si ou tomar para nós mesmos a glória da ação de Deus. Havendo cura, a glória de Deus. Havendo prodígios, a glória de Deus. A nossa sorte muda, a glória de Deus. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor. Não é possível atribuir glória ao ser humano, quando, na verdade, a vida é dádiva de Deus. Deus governa e a nossa existência é governada por Deus, porque Ele também estabelece a sua vontade para conosco. Quando o rei quis matar os soldados sírios, Deus questionou: foi obra de suas mãos a prisão deles? Não cabe a você matar. Quando Eliseu dá aquela ordem, que é a ordem dada por Deus ao rei, o rei dá comida ao exército sírio. Enfim, o que cabe a nós fazer frente à reflexão de um Deus que se mostra a nós? Neste dia, é preciso perguntar: temos visto Deus direcionar a nossa existência? Glorificamos a Deus pelas vitórias que alcançamos na nossa vida? Temos aberto os olhos para buscar um Deus que tem o imenso prazer de falar conosco face a face? Temos buscado a Deus face a face? Temos orado, ansiando pela presença dEle? Oremos a Deus, para que ao Ele abrir os nossos olhos, nós possamos entender a vontade dEle para a nossa existência. Deus se deixa ver, independente das circunstâncias. E quando a batalha é muito renhida, muito difícil, abra os seus olhos e peça a Deus: abre os meus olhos e que eu o veja, no nome de Jesus.